Charles e o Márcio vindo ali de Paulo Afonso para nos trazer informações, para tirar as nossas dúvidas. Então vamos lá, vamos ouvir o boa tarde. É noite? Não, ainda é tarde. Vamos ouvir o boa tarde dos nossos convidados. Charles, começando por você, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Sertão News. Boa tarde, Tássio. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Delmira FM. É uma imensa satisfação que estamos aqui também mais uma vez nessa tarde para esclarecermos, né, algumas dúvidas referentes à regularização imobiliária. Muito bem, vamos ouvir o boa tarde do nosso convidado Márcio, que também está por aqui. Márcio, muito boa tarde, bem-vindo também ao programa Sertão News. Chega só um pouquinho mais para cá que você está todo fora da câmera. Agora sim, agora deu para lhe ver. Vamos lá. Bem-vindo, Márcio. Boa tarde, Tássio, mais uma vez aqui, né? É um motivo de alegria, felicidade estarmos aqui esclarecendo algumas dúvidas, né, a respeito de regularização imobiliária, né? Isso. E uma boa tarde também a todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição. Muito bem. E agora me tira uma dúvida, tava chovendo lá em Paulo Afonso? Olha, Paulo Afonso é aquele clima muito quente, né? Como nós sempre, sabemos, né? mas sempre chove. Essa semana foi legal. Teve uns 2 dias aí que choveu um pouco e a previsão é esses próximos dias aí é de mais chuva lá em Paulo Afonso, viu? Mas hoje caiu uma garoazinha, não? Hoje caiu, hoje ali na divisa de Paulo Afonso. Centraliza um pouquinho, Charles. Aqui? Chega mais pra cá, pra esquerda. cá? Isso. Aqui tá melhor? Isso. Puxa o seu microfone. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Só centralizar nossas câmeras aqui. Ótimo. Está em fase de adaptação. Agora sim, agora ficou bom. Sim. Ficou parecendo 2 menininhos, aqueles meninos de escola, quando ia tirar foto aquelas fotos Fica da bem escola. enquadrado, né? Mas é isso aí, então a gente segue esperando a chuva por aqui ainda, Sim. viu? Agora vamos deixar de enrolação, vamos deixar de papo furado. O nosso tema hoje é loteamento. Loteamento, qual a diferença de loteamento para terreno normal? Qual a diferença, Márcio? Loteamento... Na verdade, a pergunta, eu vou só corrigir. O que é um loteamento? A pergunta é essa. Loteamento é aquela... Vamos citar aqui, vamos para o exemplo. Aqui. Vamos lá. Eu tenho uma área de 1 hectare e aí eu quero fatiar, né? Certo, fazer terrenos, né? Eu desmembro os terrenos, isso chama-se loteamento, né? Entendi. Existem o loteamento, ele é aberto, e existe o condomínio de lotes, né? O condomínio de lote é aquele que é murado, é fechado, é um condomínio fechado, porém são só de lotes. Nós temos alguns exemplos lá em Paulo Afonso, certo, né? E o condomínio de lotes, o loteamento ele é aberto. Sim. Então isso chama-se loteamento, né? E condomínios de lote. Muito bem. Agora vamos lá. Tem tudo uma forma correta, legal de fazer um loteamento. Eu tenho um sítio aqui, vamos criar situações. Eu tenho um sítio e não quero mais criar os bichos lá, eu quero lotear tudo agora. Quero fatiar, como você usou o termo, e fazer terrenos e vender. Precisa de uma autorização? Como é que funciona? Ou só basta o dono mesmo? Como é que funciona, Charles? Precisa sim, Tássio, de autorizações. Isso chama-se chacreamentos, né? Chacreamento. Chacreamento porque a área é rural, né? Para que possamos fazer um loteamento urbano, teríamos que passar por algumas, como é que se diz? Algumas diretrizes, né? Certo. Tipo aprovação de IBAMA, aprovação de prefeitura para transformar ele de rural para urbana. Como ele é rural, você tem um sítio, seu sítio é grande, nós entraríamos com o chacreamento. Entendeu? Mas mesmo sendo dentro da cidade, se configura como rural? Por exemplo, se for um sítio. Não, se for um sítio dentro da cidade, o que nós vamos fazer... Na verdade é uma chácara, né? O que nós vamos fazer é fazer a descaracterização do INCRA, né? Para passar ele para urbano e aí pronto, iniciarmos o processo de loteamento. Aí no caso, você ia acrescentar alguma coisa? Pode ficar à vontade, sim, Charles. Ia acrescentar sim, acompanhando o raciocínio aí de Márcio. Hoje o que acontece muito é que devido ao crescimento, né, de muitos municípios em relação
a expansão urbana, então aquilo que em muitos municípios hoje era rural, passou a ser urbano. Sim. Então, para fazer um loteamento urbano, existe também algumas normas, algumas normativas que precisam ser seguidas, né? Precisam ser feitas conforme aprovação de prefeitura, conforme o plano diretor do município, porque cada município tem o seu plano diretor. Sim. E ali, aquele loteamento urbano que vai ser feito, ele precisa seguir todas as diretrizes do plano diretor municipal de qualquer cidade e do Código de Obras também municipal. Aí vamos lá, vocês antes vocês já estiveram aqui com a gente, mas vamos nos apresentar de novo, né, o trabalho de vocês, qual é o trabalho que vocês fazem, para que o pessoal conheça, porque alguém vai dizer, mas por que esses caras estão falando isso? Quem são eles para estar falando sobre isso, né? São especialistas na área, por isso que a gente trouxe eles aqui. Vamos lá, Charles, qual é a empresa de vocês? O que é que ela faz? Qual é o objetivo dessa empresa, o trabalho, a função dela? Olha, a nossa empresa é Inovar Serviços, ela nasceu ali no ano de 2017, na cidade de Paulo Afonso, né? Já atuamos no mercado todo esse tempo, na parte de documentação imobiliária, regularização imobiliária. Hoje é o nosso carro-chefe. E agora, no ano de 2021, foi regulamentado a lei para despachante e documentalista, né? Que é a Lei 14.282, que até então não era regulamentada. Mas hoje é uma profissão que, para você hoje exercer essa profissão de despachante documentalista, é necessário que você faça um curso de graduação superior. Não é o corretor. Não é o corretor, né? Sim. Um curso de graduação superior, que hoje apenas uma faculdade oferta, não sei se pode falar aqui o nome da faculdade, oferta. Sim, pode ficar à esse vontade. curso, que é um curso tecnológico, né? Tecnólogo, 2 anos e meio, que é a Uniaselv. E hoje é a única faculdade credenciada para ofertar esse curso para quem hoje deseja ser um despachante documentalista. Anteriormente à lei, existiam outras formas de você se registrar junto ao órgão, ao conselho do Estado que cuida dessa parte documental. Já a questão do corretor de imóveis, ele precisa fazer um curso também, um curso esse não tão extensivo igual o de despachante documentalista, é um curso mais curto, porém após ele fazer o curso, ele precisa ter as aprovações e daí ele dá entrada no CRECE, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do estado que ele pertence, né? E aí, após o período probatório, carteira provisória, após ele receber a carteira, aí sim que ele pode exercer a profissão de corretor. Mas, na verdade, hoje, a maioria das pessoas, muitos corretores hoje, eles já passaram também a identificar essa área de documentação imobiliária, né? Porque, como nós falamos no outro programa, hoje existe no nosso país cerca de 35 milhões de imóveis que estão faltando serem regularizados. Então existe aí um campo bem amplo, né, para que possa ser explorado e que o mercado realmente precisa entender essa necessidade e os profissionais que já atuam no mercado imobiliário, eles buscam também preencher essa lacuna. Muito bem. Aí a gente estava falando sobre loteamento, né? Só fugindo um pouco aqui para explicar quem está falando, mas eu sou a pessoa que quero fazer um loteamento. Vocês prestam serviço para esse tipo de gente também? Sim, prestamos sim. Assim também como o cliente, aquele que quer comprar um terreno em um loteamento. Sim, nós prestamos a questão da assessoria em relação à regularização daquele loteamento, né? Entendi. Existem duas situações. A questão da regularização do loteamento, que a gente vai dar a consultoria para o investidor ou terrenista, que nós chamamos, do início dos projetos, né? De todo o licenciamento junto ao município. O investidor é aquele que está comprando, no caso. Não, aquele que está vendendo para fazer o loteamento e revender os lotes, né? Individualizados. Entendi. E aí a gente presta consultoria nessa situação inicial, da parte documental, até a finalização do RI, que é o registro de incorporação. Tá? E posteriormente também, quando algum cliente nos procura também para que nós possamos fazer a verificação em relação à compra de um imóvel, à compra de um loteamento, se aquele loteamento, se aquele imóvel, ele realmente atinge e está dentro dos parâmetros legais para que ele possa ter uma compra segura, junto com o corretor dele de confiança, o cliente sempre nos procura para que a gente possa também dar essa assessoria a ele. Muito bem, e a gente fala isso pela necessidade, né, de ter o acompanhamento de pessoas que entendem, porque depois pode gerar problemas futuros que pode trazer um prejuízo mensurável.
Como eu citei aqui na primeira vez que vocês estiveram aqui, um conhecido meu comprou 2 lotes em uma área que era da Marinha, Certo. e ele acabou perdendo o lote. Perdeu e não teve direito a nada. Saiu com a mão abanando. Entendeu? Então são problemas futuros que podem, né, acontecer. Que às vezes você quer economizar. Não, eu vou comprar sozinho, eu sei o que eu tô fazendo. E não quer a ajuda de um profissional. E acaba se metendo em uma enrascada. E aí nasce a necessidade de ter pessoas como vocês para estar acompanhando, né? Tudo. Porque é um investimento muito alto. Sim. É. E nós falamos também no outro programa que muitas vezes você passa uma vida inteira ali buscando ter o sonho da casa própria, de comprar um terreno para você construir, constituir família. E de repente, quando você parte para fazer a compra do imóvel ou a compra do terreno e que você não tem os devidos cuidados legais, você pode sofrer prejuízos irreversíveis, né? Exatamente. As consequências são grandes. Então é preciso realmente que contrate um profissional para que ele possa orientar o cliente da melhor maneira. É como, por exemplo, você compra um carro, você consegue financiar ali em 4 anos, vamos lá, e paga o carro, mas uma casa você não consegue financiar em 4 anos. Ou você tem muita grana para comprar à vista, ou você vai financiar ali uns 120 anos. Tem gente que financia casa, né? Então é um prejuízo, às vezes, que, poxa, você vai passar uma vida inteira para conquistar aquele sonho, e é o sonho de toda a família ter a casa própria, né? Tem pessoas que moram de aluguel, pagam ali porque realmente não tem, às vezes, condições de comprar uma casa. Mas é o sonho de toda a família, é ter a casa própria. E é um sonho que pode se tornar um verdadeiro pesadelo. Quando você não usa aquilo que realmente é necessário, ajuda, o acompanhamento de um profissional. Então, vocês acompanham desde o investidor, como você citou, ao que está comprando. O lote. O loteamento, uma dúvida que eu tenho aqui sobre loteamento. Eu fiz um loteamento aqui hoje. Quero fechar o loteamento, quero fazer um condomínio fechado. Basta só colocar os portões lá e um vigia na frente, ou precisa de autorização? Como é que funciona? Não, precisa sim de uma série de autorizações. Nós vimos tratando nisso daí, Tássio. A partir do momento que você vai abrir um loteamento e eu digo, eu quero fazer o condomínios de lote. Sim. Né? Condomínios de lote, eu tenho que pegar autorização com o município, né? Uhum. Até porque quando você trata-se de loteamento, as ruas, o loteamento ele é aberto, certo. As ruas, elas são públicas. Não sei se você sabia disso. Sim. A rua, ela é pública. O poder público... Aliás, você está falando... loteamento aberto. A rua, o que eu citei aqui, o exemplo que a gente citou, de um sítio, o cara fez um loteamento. É público? Se torna público as ruas? É público porque Sério, as ruas pertencem ao município, entendeu? Ao poder público. Essa eu não sabia. Ele, tipo, coleta seletiva, essas coisas. Sim, realmente. Tem que fazer. Quando trata-se de condomínios de lote, quando você fecha o loteamento, né? Claro, as ruas ainda pertencem ao município, né? Pertence ao poder público, porém ele vai ter que ter uma autorização do município para que ele feche esse loteamento. Certo. É diferente de um condomínio residencial. O condomínio residencial, você tem aqui um condomínio de casas, né? Ou até mesmo prédios, essas coisas. Você tem ali, você fecha o condomínio, e as frações ideais de ruas, frações ideais dessas de parque infantis, essas coisas, quadra de esporte, pertence aos condôminos ali. Certo. Já no caso de loteamento, não. Loteamento fechado, aí você vai dizer, mas o poder público pode entrar direto no condomínio, pode sim. No condomínio de lote fechado, pode sim, porque aquilo ali, o município autorizou apenas uma autorização para que ele murasse e ficasse o loteamento seguro. Certo. Né? Então, é isso daí, tem que ter passa por alguns requisitos, né, para
fechar o loteamento. Certo. Eu perguntei justamente, morei a minha vida inteira em Maceió, sou maceioense, e teve uma época em Maceió que houve uma onda de violência muito grande. Inclusive, nessa época, Maceió foi considerado a cidade mais violenta do Brasil. Foi um auge da violência. E muitas ruas começaram a fechar. Muitas ruas. Isso virou um problema danado. Porque até ruas que davam acesso a vias principais, a galera tava fechando. Tava passando corrente, botava um carro lá com cacetete na frente e ninguém passava. Então tava causando um problema ali já de trânsito, né? Virando um caos, porque na hora da galera pegar o acesso lá à via principal, não tinha. Não tinha as vias de acesso alternativa, por exemplo. Os caras estavam fechando tudo. E gerou muito problema. Eu lembro que tinha um amigo meu que morava em um bairro, no bairro do Feitosa, em Maceió. Não sei se vocês conhecem Maceió. É um bairro bem antigo, bem conhecido, bem popular. E nesse bairro do Feitosa, eu acho que tinha no mínimo umas 10 ruas fechadas. Então você não tinha nem como parar. Como é uma via principal, você não tinha nem como encostar um carro. Você tem que estacionar o carro em vias paralelas e não na principal. E você não tinha, porque estavam todas fechadas. Basicamente todas. Isso gerou um problema danado. E ainda hoje tem. Entrou um juiz lá e abriu algumas, mas tiveram outras que abriram, mas depois fecharam de novo. Então, eu falo justamente por isso, né? E é um problema que vai dar uma baita dor de cabeça, né? Sim, muita dor de cabeça. Porque um loteamento, seja ele aberto, ou seja ele fechado, né? Assim, um condomínio de lotes, é necessário que ele passe por uma série de requisitos. Ele precisa da aprovação do município. Ele precisa ter a aprovação do município na parte do alvará da obra. Precisa ter a aprovação do município na questão ambiental. E na esfera ambiental tem que ser municipal, estadual e federal. Né? Entendi. Precisa também da viabilidade de energia e de água para aquele local. Né? Aqui em Alagoas, qual a companhia de água aqui? No caso aqui tem a Água do Sertão e a Casal. No caso, né? Aqui, por exemplo, aqui um loteamento aqui, ele teria que também ser feito o documento, né, a viabilidade da Casal, como também da empresa de energia, que aqui é a Equatorial, dizendo que aquele loteamento, aquele empreendimento ali, ele tem a viabilidade de instalação da parte elétrica, né? Mas, assim, a parte externa para ser levado para lá, mas a parte interna do condomínio, do loteamento, vai ser todo feito com a infraestrutura do próprio investidor. Ele vai ter que arcar com as despesas de poste, ele vai ter que arcar com as despesas de transformador, tudo dentro do loteamento. Entendi. Porque o que a empresa vai fazer vai garantir, olha, esse loteamento fica nessa distância aqui, então, como existe uma rede próxima, vai ser viável ser feita a instalação. Certo. Além disso também, ainda existe a licença federal também do ICMBio. E muitas pessoas, quando vão fazer um loteamento, elas não se preocupam com esses detalhes que são realmente muito importantes, porque a aprovação do RI, que é do Registro de Incorporação, ele só vai ser aprovado mediante com todas essas licenças em dia, todos esses projetos em dia. Então, quando você vai comprar um empreendimento, quando você vai comprar um loteamento, seja ele aberto, seja ele fechado, e tem ali o Registro de Incorporação, significa que todos os crivos estadual, federal e municipal foram aprovados, estão de acordo com as leis, a lei municipal, o plano diretor e também a questão do plano de obras municipal, Código de Obras Municipal. E aquela pessoa que vai comprar aquele loteamento, aquele empreendimento, ele tem a garantia legal, que inclusive também no próprio registro de incorporação é obrigatório que o investidor, no caso o terrenista, ele informe também um cronograma de obras. Entendi. A previsão de início e a previsão de fim também. É muito importante ter esse acompanhamento e ter esses cuidados. Depois não gerar um problema, né? Às 17 horas e 34 minutos, eu vou pro intervalo comercial bem rápido e a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para você no programa Sertão News. Se você quer participar, tirar sua dúvida, manda sua mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 82999532664 e participe da nossa programação, que tá uma maravilha. Sertão News já de volta, trazendo mais informação para você, e comigo aqui o nosso amigo Charles e o Márcio, nos tirando dúvidas sobre o assunto. Hoje é loteamento. Loteamento, que a gente conversando aqui em off, tem vários, na nossa linguagem, BOs, né? Quando se trata de loteamento. E a gente estava falando justamente, Charles e Márcio, sobre a necessidade, né, de ter uma pessoa, o acompanhamento de uma pessoa que entende do assunto. E
vocês citaram, vocês que vivem nesse mundo aí bem mais do que eu, tem bem mais experiência, citaram exemplos absurdos, né? E a gente estava conversando agora justamente sobre isso. Para evitar problemas como esse, contratar pessoas que entendem do assunto. Charles, já houve algum problema assim que você olhou e disse, caramba, meu irmão, esse cara tá num mato sem cachorro. Qual foi a coisa mais absurda que você viu assim no trabalho de vocês, Charles? Márcio, o caso mais grave aí, qual foi? Porque foram tantos assim que... Rapaz, é tantos, Tássio. Você esteja lembrado aqui agora. Tássio, são tantos que... Eu lembro de um ali, eu não vou citar um... Teve essa não situação cite nomes, que eu mas... acabei de lhe falar também, desse empreendimento. Nós não podemos falar onde foi o local. Não. Que é um empreendimento que ele foi embargado, né? Teve um embargo federal, porque não tinha a autorização arqueológica do IPHAN. O que seria embargar? Embargar a obra é quando, naquele momento que o órgão exige que seja entregue a autorização para que fosse dado o prosseguimento em relação ao empreendimento, é você parar a obra. Então, a partir do momento que é parado a obra, como eu falei a você aqui em off, se acontecer uma situação, como nós falamos aqui em off, de um empreendimento, o IPHAN, por exemplo, ele exigir que seja entregue a autorização arqueológica, né, ali de estudo arqueológico, e o empreendimento não fez, e ali tiver estudos que comprovem que ali naquele lugar existem vestígios, né, arqueológicos, então a obra será embargada. E não vai sair do lugar mais de maneira nenhuma. No caso, quem comprou já era. Quem comprou já era, ficar no prejuízo. Nossa. Então, assim, aí o IPHAN vai embargar a obra. A partir daquele momento não vai ter mais nenhum tipo de empreendimento, porque aquele local, ali onde era o terreno, né, vai ser um local para estudos arqueológicos. Então, são várias situações que precisam ser observadas, né, e se o cliente não tiver cuidado, ele pode realmente sofrer consequências duras e pesadas. E esse empreendimento, que nós não podemos falar o local, ele foi paralisado por conta disso, foi embargada a obra e teve seu alvará cassado. E ficou no prejuízo quem comprou o loteamento, né? Quem vendeu ficou com a grana, provavelmente deve ter sumido. Sim. Como sempre. Sim, e foi acionado, né, judicialmente pelos investidores, pelos compradores, e aqueles que compraram ficaram no prejuízo. Eu acabei interrompendo o Márcio. O Márcio vai passar outra situação agora. Tem outra situação que, como o Charles disse, quando você vai lotear, você precisa de ver como é que está o plano diretor. A pessoa pegou, fez um marketing bem legal, foi vendido os lotes. Certo. Quando nos contrataram para resolver essa situação, que a gente foi a fundo, quando olhamos os lotes da cidade, 250 metros quadrados, ele fez o projeto, ele estava vendendo os lotes com 200 metros quadrados. Nossa. E aí, para você mudar um plano diretor hoje, tem que passar por sessão de Câmara de Vereadores. Nossa, aí você vai ver a demora. Um trabalho, aí você vê o que é. Então, o loteamento, resultado, loteamento embargado, né? E mais justiça em cima. Às vezes a gente vê, principalmente em cidade grande, aquelas obras que são abandonadas. Tem um prédio que é muito antigo em Maceió, cara, na Avenida Gustavo Paiva, se não me engano. Perdão. Na Avenida Gustavo Paiva. É um prédio muito antigo e ele foi abandonado. Não deu sequência na obra, parou na fase do reboco ainda. E é muito antigo. Acho que às vezes acontece, né? Às vezes que pela irregularidade acaba sendo embargado. Né? Acontece alguns casos absurdos. Recentemente aconteceu em São Paulo, acho que 3 meses atrás, um edifício que foi construído está pronto e ele foi feito sem licença de construção. Não teve nenhuma autorização do município para ser feito aquele empreendimento. E nós ficamos assim impressionados como que hoje ainda acontece isso. Porque, por exemplo, a partir do momento que você abre um processo de licença de construção do município, o município automaticamente ele é obrigado a informar a Receita Federal que o senhor Tássio está construindo um imóvel
tamanho tal, tantos metros quadrados, 70 metros quadrados. A Receita Federal, ela é informada automaticamente. Entendi. E nesse caso absurdo que aconteceu em São Paulo, não sei o que aconteceu, que realmente lá não tinha licença de construção e só foi descoberto depois que o empreendimento estava pronto. É absurdo, né? A gente vê... Tem um ouvinte participando aqui, deixa eu só responder aqui. Ele está tirando uma dúvida. Olha, ele informou aqui que comprou um terreno, comprou um loteamento, uma terra ele colocou, e pagou e não viu o documento. E disse que o dono, o cara que vendeu pra ele, sumiu. BO, né? BO. Dos bravos. E aí? O que esse cara faz da vida agora? Quanto tempo tem que ele informou aí? Quanto tempo tem que ele Não, deixa eu perguntar aqui. Existem algumas formas que podem ser legais e que podem ser utilizadas, né? Para resolver a situação. Vamos aguardar ver se ele responde, né? Olha, se você estiver nos ouvindo, se você estiver não, vocês que estão nos ouvindo, participe, tá? Tire sua dúvida, comprou uma casa, comprou um terreno, um apartamento, uma terra, um sítio, um lote, tá com dúvida, tá se sentindo seguro, manda mensagem aqui pro nosso WhatsApp, que estamos aqui para isso, para tirar suas dúvidas, através do 82999532664 e conhecer mais, né, do trabalho dos nossos amigos. E é interessante assim, porque nós sempre falamos, é importante que quando o cliente vai adquirir um imóvel, né, Márcio? Ele contrate um profissional para que o profissional possa fazer as devidas diligências relacionadas à certidão de nascimento do imóvel, que é a sua matrícula. Exatamente. Que o cliente, que o despachante possa verificar todas as informações referentes ao imóvel, referentes aos vendedores. Existe uma série de certidões que nós buscamos também, junto aos órgãos, para saber se naquele momento da venda, ou até numa venda posterior, quando acontecer, quando firmar o contrato, firmar a concretização do negócio, não venha trazer constrangimentos para o comprador. Exatamente. Por exemplo, uma certidão, uma delas que é a certidão mais comum, que é a certidão de inteiro teor. Essa certidão ela traz ali, informando aquela matrícula daquele imóvel, não é? Falando as características do imóvel, se o imóvel tem algum tipo de penhora junto a banco, tem algum outro problema. E no final ela sempre informa que aquele imóvel está livre de ônus, né? Ou de qualquer embaraço. Então é importante também que haja esse cuidado e que o cliente busque a ajuda de um profissional para que ele possa trazer todas as documentações necessárias, mostrando ali que naquela negociação ele vai ter realmente uma garantia legal. Essa aqui é apenas uma das certidões, são pelo menos 10 ou 12 certidões aí que precisam ser levantadas para que realmente dê a garantia para o cliente. É muita coisa, né? Muita coisa necessária para você poder fazer um negócio, um investimento em segurança, né? É muita coisa. Olha, só mais um dado, Márcio, me perdoe. Só mais um dado aqui para passar para Tássio também. Na nossa cidade, lá em Paulo Afonso, em região, nós temos hoje aproximadamente em torno de 20 a 25 empreendimentos que foram embargados. Nossa. Que não são empreendimentos, cidade, né? Não são empreendimentos irregulares, ou clandestinos, são irregulares, mas que aí deixaram em algum momento da fase da execução de atender às normas técnicas. Entendi. O Tássio, a respeito de, como eu te disse, a respeito do contrato de compra e venda, existem pessoas, você vê que o problema ele é tão sério, que existem aquelas que agem de má fé, que vende para 2 pessoas um lote só. Já vi casos como esse também. Isso é Interior comum. A gente vê muito isso. Isso é como eu fico besta, eu fico besta. Venderam para uma pessoa, venderam um depois lote, some, né? Você para não 2 acha pessoas. mais. E nós estamos com um caso que aconteceu isso. Tássio, a pessoa nos contratou, um comerciante lá nos contratou. Eu quero que vocês façam um levantamento de tudo que nós temos, que a empresa tem aqui. E a gente andando em um certo bairro lá, andando com ele passou e disse: papai me deixou esse lote aqui. Tu dá uma olhada, confirma. Só que ele tem a mania de tudo que ele tem de imóveis, ele pinta com a logo da empresa dele. Nesse daí ele esqueceu. Quando nós
Quando eu fui fazer a busca junto ao município, a cartório, já tinha escritura. Menos mal no nome do pai dele. Certo. Menos mal. Porém, quando eu vou fazer as buscas lá na prefeitura, Município. identificamos que o terreno do rapaz, dentro do terreno dele, já existia uma retífica. Uma puta de uma construção. Nossa. E aí, eu cheguei meio-dia, eu lembro como hoje, tá? Eu cheguei meio-dia, com a escritura em mãos. Cheguei para a pessoa, meu querido, boa tarde. Esse imóvel aqui, ele é seu? Ele disse, é meu sim. Porque a pergunta, eu digo, você tem, qual o documento que você tem deste imóvel aqui? Ele disse, eu tenho um contrato de compra e venda. Eu tenho um contrato de compra e venda. E IPTU você tem? Não, não tenho não. Eu disse, esse imóvel tem dono. Ele disse, como é a história? Esse imóvel tem dono. Quando eu mostro a escritura, o rapaz deixou de almoçar, não almoçou não. Na hora ali é um desespero bate e você perde o controle. Tássio, ele investiu. Imagina. Ele investiu quase 200 mil reais só em obras. Nossa senhora. Ele disse, é verdade, isso é mentira. Eu digo, vamos na prefeitura. Quando a gente olhou, trouxemos o fiscal olhou e disse, o lote é isso aqui. E agora? Ou seja, o problema está na justiça. Mas ele conhece o comprador ainda? O vendedor. O vendedor, no caso? O vendedor pegou, vendeu a ele e se picou para Brasília. Nunca mais ele acha. Nunca mais ele viu. Nunca mais. Tipo, tem um terreno lá, o cara chegou, esse terreno é meu, eu quero vender. Aí às vezes vem com uma proposta absurda, né? Geralmente eles vendem uma proposta, uma promoção grande, uma Black Friday daquelas monstruosas, aí o cara cai, né? E acaba. E esse problema de recibo de compra e venda, a maioria das pessoas acham que é tudo. Não é. Não, tenho aqui um recibo assinado, tô resguardado. Mas na verdade não é. É um exemplo aí. Se ele não tem. Se o imóvel não tivesse escritura, menos mal. Ele iam brigar na justiça, com certeza, como ele já tem muitos anos. E quem ia ficar no prejuízo era o outro. Quem ia ficar no prejuízo era o outro. Mas como o imóvel tem escritura, aí, meu irmão. E já tem um registro, né? Já tem registro em cartório, pronto. Porque hoje o dono do imóvel, seja uma casa ou seja um terreno, só é dono quem tem a escritura pública e o registro no cartório de imóveis. Porque aí é a comprovação que aquele imóvel pertence a você e está registrado junto ao cartório de imóveis. Muito bom. Então a gente vê, vocês que estão nos ouvindo agora, vocês verem um exemplos, né, como esse. E você pode ser que você esteja morando dentro da sua casa que nem é sua, né? Só tá com aquele recibo lá em cima do guarda-roupa guardado, pensa que tá... Não, mas na verdade não. Eu conheci um cara que ele vendeu um instrumento, ele vendeu uma coisa simples, uma bateria, e fez, só que era caro, na época era uns 3 mil reais. 3 mil reais era mesmo que você ter 300 mil no banco. E ele fez um recibo num papel de caderno, escreveu lá, eu vendo essa bateria pra fulano e tal. Só que depois o cara foi lá e foi na delegacia e disse que o cara tinha roubado. Ó, o cara roubou minha bateria. Ele disse, não, mas eu tenho o recibo, tenho o documento. Foi um papel de caderno, folha de caderno, escrito de caneta. Na cabeça dele ele tava... Mas acabou, resumindo a história, acabou ficando num prejuízo, perdeu a bateria. Tem gente ligando aqui, vamos reproduzir o áudio aqui do nosso participante. Eu acredito que esteja tirando alguma dúvida. Vamos ouvir. Boa noite. Se a gente comprar uma casa, ficar pagando, a pessoa tem que passar o documento para o nome da pessoa? Você conseguiu ouvir? Quer que eu reproduza de novo? Pode Vamos lá. Novamente. Deixa eu só aumentar mais um pouco o volume aqui. Meu esposo comprou uma casa e o dono não passou o documento, mas ele está pagando. Boa noite. Se a gente comprar uma casa, ficar pagando, a pessoa tem que passar o documento para o nome da pessoa? Meu esposo comprou uma casa e o dono não passou o documento, mas ele está pagando.
Eu acredito que é tipo um financiamento, né? Ele tá pagando parcelado. Como é que funciona, Márcio? Tássio, nesse caso aí, a gente sempre orienta tanto quem está comprando, Como quem está tá vendendo, que quite o total, né? Quite o imóvel. E aí de imediato procure Um advogado. um advogado ou procure algum profissional da área para que faça essa parte de transferência, né? Entendi. Se o imóvel não tem escritura, ele entra com um processo administrativo junto ao município, né? E termine lá no cartório de registro de imóveis, registrando seu imóvel. Né? Então, no caso, acredito que a pergunta dela é a seguinte: ela comprou uma casa e ainda está pagando. Sim. Aí não tem como ela passar pro nome dela, que ela não terminou de pagar ainda. Né? Seria um tipo de financiamento, digamos assim. Agora é importante sempre saber da ouvinte se foi feito algum tipo de acompanhamento junto ao advogado, né? Porque é importante quem vai comprar, tanto como... Para garantir que ela está pagando mensalmente. Tanto quem está comprando como quem está vendendo. Nenhuma situação dessa, que são situações assim atípicas, é importante que ambas as partes procurem um advogado e seja feito um contrato de compra e venda inicial, para que seja um contrato bem detalhado, referente à questão das informações, referente a pagamento, referente à documentação, referente à última parcela, porque geralmente acontece muito isso, né, Márcio? Sim. As pessoas só passam a questão da transferência do ITBI após a quitação da última parcela. Sim. Mas vai muito do entendimento da negociação da ouvinte, né, com o vendedor. Mas é sempre bom, é sempre importante, até para os demais que estão nos ouvindo, que qualquer situação assim de uma venda de um imóvel, elas procurem um advogado para que seja feito um contrato, né, bem elaborado, um contrato de venda bem elaborado, para que a partir disso aí seja feita depois os procedimentos para a transferência do imóvel. Isso. Vamos atender uma ligação aqui. Acabou caindo. Ela está mandando mais áudio, vamos ouvir. Mas se um dia... Estamos em ligação. Alô? Cara, 245. Boa noite. Aí o povo disse que tem que passar pro meu nome, o nome do meu esposo. Pode falar, minha amiga. Tudo bem. Todos os dias eu escuto seu programa. E Só uma casa na promissória, mas aí só um momentinho. Estamos em 245. Aí o povo da equipe, a cotorial, falou que tem que passar para o meu nome, é o nome dele, porque aqui tá vindo muito cara a energia. Só quando ele comprou, foi na promissória, entendeu? Entendi. Mas se esse cara um dia morrer, ninguém sabe o dia da manhã, e aí, como é que fica? A minha resposta é essa, muito obrigada. Todos os dias eu escuto o seu programa e admiro muito. Ok, minha amiga. Você está em ligação com a gente? Você pode falar ao vivo? Posso sim. Pronto. Pode repetir. Repete, por favor, que a gente nós tivemos uma interferência aqui, infelizmente, mas você pode repetir, por favor? Qual a sua dúvida, amiga? Eu queria tirar uma dúvida porque meu marido comprou uma casa na promissória, assinou na promissória. Só que o dono da casa não passou nenhum documento para ele. Mas se um dia, às vezes ninguém sabe que a gente é mortal, se um dia esse cara viajar, assim, só que é uma pessoa de bem, entendeu? Mas eu queria tirar a dúvida, mas não tem que ter a escritura, mesmo ele tá pagando em dias? A minha dúvida é essa. Certo, você se pode falar. Se um dia Deus livre ele falecer, e aí, como é que fica? Como é que vai ter o documento da casa, como ele comprou, entendeu? Tipo, tem a prova da promissória, como ele assinou, e depois. Isso é meu medo. Só que ele é uma pessoa boa, entendeu? É um homem de responsabilidade, tudo, mas ninguém sabe o dia da manhã, entendeu? E ele não passou nenhum documento para meu marido. Entendi. Essa é a minha dúvida, e boa noite para vocês. Todos os dias eu escuto o seu programa, tá certo? Ok, minha amiga. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Ok, vamos tirar a sua dúvida. Ô, Tássio. Pois não, pode falar. Nesse caso aí, seria interessante ela tá pagando promissória, seria interessante ela pedir para procurar um advogado ou alguém especializado na área, fazer um compromisso de compra e venda. Sim. Né? Certo. Dentro desse compromisso de compra e venda, ela vai colocar ali que já pagou até a data de hoje tantas parcelas e que as parcelas vão até tal data. Sim. Né? O vendedor assina.
Se for casado, assina, a esposa assina também, né? E reconhecem assinaturas disso, fazem o reconhecimento de autenticação, né? E aí ela fica com esse contrato. No dia que quitar, elas estando com as promissórias em mãos, aí pronto, aí ela vai pegar com esse contrato, esse compromisso de compra e venda, vai chegar até os órgãos, tipo o município, o cartório, ó, foi quitado aqui meu imóvel e agora eu quero transferir para o meu nome. E aí também eu fiquei assim na dúvida, ela não falou em relação se o imóvel tinha algum documento, se tinha escritura pública, se tinha registro. Sim. É importante ela ter essas informações. Sim, é importante também, porque geralmente quando você vai comprar um imóvel, uma das primeiras coisas que básicas, né, é você saber se aquele imóvel tem escritura pública e tem um registro, né? Sim. Porque realmente nessas negociações imobiliárias acontece muito do vendedor só fazer a parte da transferência após a quitação. É igual a um carro. Quando você compra um carro, por exemplo, que você tem o recibo do carro, você só vai receber o recibo se você comprou parcelado, você só vai receber o recibo para transferir para o seu nome após a quitação do valor. Então, pelo que eu entendi aí dela, tem a questão documental, mas não deixou claro se ela tem a escritura pública ou não do imóvel. Ok. Tem mais gente participando, não sei se é a mesma, vamos ouvir aqui. Quero me identificar. Foi 125 mil a casa. Ah, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Ela falou o valor da casa que ela comprou. Tem mais gente participando, vamos aqui ao último ouvinte. Ô, dona Marta, esse negócio que eu falei da CEL, dona Marta, disse que não é da CEL e é do banco, não sei de... Não deu para entender muito, mas obrigado pela sua participação. Meus amigos, tirando as dúvidas, a gente segue por aqui, já na reta final deste primeiro bloco. Acredito que deu para clarear a mente de muita gente, né? Agradecendo a todos que participaram do nosso programa de hoje. Charles, Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Sertão News. Estamos aqui à disposição, Tássio. Qualquer dúvida. E, com fé em Deus, quarta-feira estaremos aqui novamente. Isso mesmo. Deixa o contato da Inovar aí, por favor. Certo. Também agradecendo mais uma vez o espaço. E nós queremos aqui deixar o nosso contato, né, aqui através das redes sociais, pelo Instagram, que é o mais visualizado hoje, que é o Inovar Serviços e Comércio, sem acento, né? Certo. Que esse é o nosso Instagram. E o telefone para contato é o 75, WhatsApp, 98804-3437 e o 99225-5564. Então, se tiver alguma dúvida de algum dos ouvintes também que participaram também conosco e ouviram, né, o programa nessa tarde, pode entrar em contato conosco também. Ok, muito obrigado. A gente se encontra próxima quarta, se Deus quiser. Ok. Até lá.